Ô Glória, oi Cris, Pai do Senhor, benção. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou adicionar você aqui. Vamos ver se deu certo. Opa, deixa eu aumentar aqui. Tá ouvindo? Ô Glória, Deixa eu ver. ô Glória, benção. Ô, benção. Aí sim, missionária Ai. Cris. Tá Tá me ouvindo ouvindo bem? aí, Cris? Vamos lá, como é que faz aqui pra... Glória, quem é que tá aí com a gente aí? Vamos ver aqui, ó. O Pastor Diego, Pastora Marisa, Paz do Senhor Jesus. Missionária Vieira tá chegando aí também, Paz do Senhor. Gente, vamos compartilhar essa live aí? Isso aí. Compartilhar, daqui a pouco eu quero descobrir como é que eu entro aqui na live pra divulgar isso aqui. Eu tô aqui ainda arrumando o celular pra ficar numa boa altura. Ah, acho que eu vou conseguir. Ah, tá bom. Ô, Glória. Esse aí, povo de Deus, você que está entrando na live aí, paz do Senhor Jesus para vocês. Daqui a pouquinho nós começa aqui o nosso bate-papo nesse Vencendo a Depressão, nesse setembro amarelo. Enquanto isso, esperar mais algumas pessoas adentrarem a live aqui. E você pode, quiser fazer sua pergunta, fazendo sua pergunta para mim, para a missionária Cris, você pode aí dar o seu. Ó, dá para dar coraçãozinho, dá para você dar seu coraçãozinho para nós, né? Convidar alguém para assistir aí. Interagir com a gente, interaja com a gente aí, povo de Deus. Ó, Tô tudo aqui ouvindo. compartilhando o link. Gente, como é que compartilha esse link aqui? Eu não sei. Tenha É só ir paciência aí. aqui, ó, nessa setinha, nessa aqui do lado, e vai aparecer o pessoal. Mas ela não cria um link para você divulgar fora, né? Eu sou leiga, tô aprendendo contigo. Eu tô aqui mandando pro povo. É dois também, meu filho. Ó, mandar um abraço aqui, quem tá assistindo aqui com a gente. Letícia. Letícia. Ah, Letícia é uma fofa. Ô Glória, Congrega pelo amor de comigo, é minha Deus. pupilete. Ó, Rosilda Santos. Ah, minha maninha! É sua manhã, Lá da Rosilda? Paraíba. Tá aqui o Rony Ederson. Rony Ah, Ederson. imagina quem é. Esse não pode faltar, né, Rony? Pai do Senhor Jesus, querido. Ô Glória. Aí tá aqui. Ixi, eu tô mandando aqui setinha pra todo mundo. Concluir. Deixa eu sair da live aqui, deixa eu entrar aqui no meu perfil. Essa live vai ficar gravada, Thiago? Eu acredito que sim, viu, Cris? Beleza. Ela não me dá opção aqui de compartilhar pra fora.
Tá bom. Deixa eu tentar entrar aqui comigo mesmo. O Azarias, meu professor de Ivrit. Estili, morré Ivrit. Shalom, shalom. Ele colocou Shalom, Shalom morrá Cris. Shalom, professora. A paz, professora Cris. Ainda bem que você interpreta aqui, viu? Mistério. Pastora Juliana. Ai, ai, que emoção ver meu povo. Gente, o vídeo tá bom aí, o áudio tá sendo legal para vocês todos? Vocês vão ajudando a gente aí, tá? Dando feedback, falando se o som tá bom. Ajuda a gente aí, povo de Deus. Glória a Deus. Aí você que quiser fazer a sua pergunta, você que quer deixar aí o seu comentário, você fica à vontade, viu, gente? A gente vai falar um pouco aqui sobre esse tema propício, né, para esse mês de setembro, que é Setembro Amarelo, e é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né, se mobilizar. Quero já de antemão, são 22 horas, quero agradecer aqui o convite dela, nossa amiguíssima missionária Cris Alves, bênção de Deus essa mulher na minha vida, ela, a família dela, né, nos abraçaram assim e juntos temos trabalhado bastante para somar no reino de Deus, né, Cris? Obrigado, viu, Cris, pelo seu convite. Amém, amém. Nossa aí. Ô, Glória. Diego Reis, cantor Diego. Ô, Diego, Deus abençoe sua vida, meu querido. Glória a Deus. É isso aí. Vamos fazer uma oração para a gente começar, Cris? Vamos sim. 22 horas. Se quiser. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, no início desta Sim, Senhor, live, obrigada por estarmos aqui início nesta desse noite. Toda honra, programa, toda desse glória para bate-papo, ti, Pai. Senhor. Toma Sei que direção nós viemos nas vidas. diminuir, o Senhor vinha As crescer. nossas Que vozes, toda meu glória é Pai, para possam ti, alcançar Senhor. pessoas Nós só que somos precisam instrumentos, dessa Senhor. palavra, Somos apenas de instrumentos para a unção, glória do teu nome aqui na conhecimento, de terra, Pai. graça e de Em unção, meu nome de Pai. É o que te Jesus. pedimos Em agora. nome de Te Jesus. Em agradecemos nome de em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, missionária Crisa, pode começar. O que você tem para Vamos dar lá. de introdução para Vamos nós lá. acerca deste tema aí, que é um Então, tema polêmico, é difícil de se falar, é um pouco sim. complexo, algumas pessoas evitam. Quem não conhece, evita porque não conhece, e quem tem, às vezes, não fala por vergonha, por timidez, ou às vezes por falta de conhecimento. Então, que a gente possa dar uma luz, um norte, uma direção para como a gente possa agir nisso tudo, né? Depressão, Cris. É assim, principalmente um tabu no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, infelizmente. E é preciso, é necessário ser quebrado desde a liderança. A depressão, pelo Código Internacional de Doenças, ela é classificada como transtorno depressivo. E toda depressão, todo mundo está com depressão, é tudo igual. Não. Depressão são várias. É a casual, a sazonal, atípica, reativa, psicótica, atípica, pós-parto, são várias. E é necessário ter um conhecimento prévio de cada um. Não que é necessário você exatamente fazer psicologia, fazer psiquiatria, mas eu vejo a necessidade de igrejas, principalmente hoje, pós-pandemia, a necessidade de conhecer um pouco sobre isso. Por quê? Porque a depressão não necessariamente é demônio. Sim. A depressão, ela é causada, eu vou citar aqui 4 fatores, que é a parte genética, os eventos estressores, atividade de substâncias tóxicas e as alterações cerebrais.
Tá, agora você como pastor, você me responde, o demônio entra aí em que parte? Talvez esse seja o problema, a gente querer espiritualizar nem tudo que é espiritual. Aí o que acontece? Quando a gente vê para a parte genética, se o pai e a mãe têm depressão, teve depressão, a probabilidade do filho ter é de 30 a 70%. Se o avô ou a avó tiver, o pai e a mãe, a probabilidade desse filho ter é ainda maior. Então é genético. Já vem na sua genética, lá no seu nascimento, na sua formação. Quando a gente vem para os eventos estressores, podemos falar o trânsito. O trânsito é uma coisa que corrói a alma do ser humano. Nossa, Quem trabalha no interior, precisa ir para São Paulo, é uma coisa que mexe com a mente. Chefe o dia inteiro comendo juízo, metas para bater, o trânsito tudo parado, você com hora para chegar em casa, enfim. Aí você vê, morar na cidade grande é uma coisa que é muito estressante, é cansativa. Isso mexe. Aí vamos ver para perdas, não só familiares, como também financeira, porque toda perca financeira que mexeu com o seu emocional significa que você colocou muita energia para conseguir aquilo. Eu tive uma perca emocional que em 40 dias eu perdi 10 quilos. Eu quase morri. Aí você vem para as questões de percas na infância, negligência também, quando seus pais não deram a mínima, te negligenciaram. Vai para a parte abuso sexual, abuso físico. Nossa, são tantas coisas nesses eventos estressores, eu já falei de duas. Quando a gente puxa um pouco para as atividades de substâncias tóxicas, eu estou falando de alimentos inflamatórios, eu estou falando de medicamentos, sedentarismo, de álcool e outras drogas. Ah, Cris, mas você falou de medicamento, o que exatamente pode ser? Pode ser hormônios, pode ser antibióticos, corticoides, que você está tomando para uma coisa e, na verdade, está prejudicando o outro, está te ajudando a ser uma pessoa depressiva. As alterações cerebrais. O que são as alterações cerebrais? É a diminuição das conexões entre os neurônios. O que são os neurônios? Os neurônios são substâncias químicas do cérebro. As principais são que cai, né, que reduz, que é a serotonina, é a noradrenalina e a dopamina. O que são essas substâncias químicas? São as substâncias do bem-estar do ser humano. Quando há uma diminuição dessas três substâncias e mais outras, essas são as principais, aí é um conjunto perfeito para uma pessoa ficar depressiva. certo. Quando você fala, Cris, desses eventos estressores, você citou alguns exemplos aí, a gente pode dizer que esses eventos estressores seriam experiências traumáticas, então. Sim, por exemplo, na minha perca financeira, que eu sofri um golpe de uma tal de uma carta. Eu e meu esposo trabalhamos muito, investimos muita energia, nos poupamos de muitas coisas e perdemos uma quantidade significativa. Para mim foi um evento estressor muito grande. Mexeu completamente. Eu fiquei sem dormir, eu emagreci, eu tinha sensação de impotência. Para mim foi um caos. Foi fácil sair? Não, não foi. Precisei passar por tratamento psiquiátrico e depois, mas o que me fez assim dar o up mesmo foi a questão das psicoterapias. Foi o que me ajudou demais. E Olha, você vê que agora na pandemia, se querer te cortar, agora na pandemia, nós estamos vendo um pouco da pós-pandemia, né? sim, Mas quando eu ver, puxa aqui para a pandemia, você vai ver que hoje muitos estão vivendo uma depressão chamada depressão reativa. O que é depressão reativa? É a reação de uma situação de quem está vivendo. Exemplo, a perda. Uma perda de um familiar. Tem pessoas que perdeu seu familiar há 2 anos e não conseguiu sair do luto ainda. É a sim. tal da depressão reativa. E é muito comum. Não é uma coisa incomum, não. Engraçado que a gente olha assim para as pessoas, a gente nunca imagina os traumas que elas carregam, né? Tem um pregador norte-americano que já descansa no Senhor, o nome dele é David Wilkerson. O David Wilkerson ele fala assim, que todo grande homem ou mulher de Deus sempre carrega consigo um grande trauma. Quanto maior a pessoa é, maior o trauma que ela carrega. E é engraçado, não, engraçado não, é curioso, né? Não vou falar engraçado, é curioso, me expressei mal. É curioso como o trauma na vida de uma pessoa
ela reage na vida dela de diferentes formas. Por exemplo, eu passei um trauma 2 anos e meio atrás, bem no comecinho da pandemia, eu sepultei o meu pai. Meu pai faleceu, já descansa no Senhor, e eu tive esse trauma comigo. Só que por a gente conhecer um pouco, estudar um pouquinho, a gente começa a identificar alguns sintomas e a gente começa a reagir, né, a isso. Quando você fala de tudo isso, eu acho interessante o quê? As pessoas procurar conhecer, né, o que está acontecendo. Por exemplo, você é estudante de psicologia. Então, quando começa a ter algum sintoma em você, algumas alterações emocionais, algumas alterações físicas, você, pelo seu conhecimento, você já fala, opa, eu já estou identificando qual que é esse problema. Então, quando você identifica, você procura ajuda, você procura mudar. No que eu vejo aí na vida de algumas pessoas, como pastor evangélico, como conselheiro, pessoas que a gente está interagindo com o público de uma forma geral, as pessoas ficam doentes sem saber identificar o porquê que elas estão assim. Você se expressou, hoje nós vivemos uma depressão reativa, hoje nós vivemos uma depressão de estorno, de várias circunstâncias. Você conhece. Agora, para a pessoa que é leiga no assunto, né, que não tem tanto conhecimento e passa por esse problema dentro de casa, com algum familiar, com o pai, com a mãe, com o filho que é depressivo porque tem traumas na escola. Hoje há um termo aí novo, né, um O termo, bullying, né? né, o bullying, né? Na minha época não tinha isso, né? E você vê que teve um caso que eu vi essa semana de um filho de uma cantora que se suicidou porque não aguentou o bullying da escola, né? O trauma da escola. Então, hoje, você como estudante, você como missionária, conhecedora do assunto, ué, que caminho que a gente pode seguir primeiro para identificar, né, esses sintomas? Porque não há um padrão, né? Não há uma regra para toda. É diferente, cada pessoa reage de uma maneira. Você passou uma perca, você identificou essa perca, você procurou ajuda e você conseguiu superar, passar por cima disso. Mas e quem não tem o caminho das pedras, o conhecimento, o norte, o direcionamento? Como é que faz, Cris? Parte de nós. Por exemplo, eu sou líder de 26 mulheres e parte de nós líderes. Porque nem sempre a família tem um conhecimento ou tem a oportunidade de ter o conhecimento que eu e você temos. Mas a partir do momento que eu e você, líderes, nós temos a oportunidade de falar em massa, de fazer bate-papo, por exemplo, quando eu terminar a faculdade, futuramente, eu pretendo fazer na minha igreja um grupo, um tratamento, na verdade, psicoterapêutico grupal. É uma forma de tratar todo mundo, né? Conseguir trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, dentro de uma abordagem que eu vou escolher, que eu me identifique, né, para tratar também com aquele grupo, e assim atingir maiores pessoas de uma maneira só. Eu vejo é um assunto, é um tabu, eu vejo um assunto que é extremamente necessário de ser falado, de maneira aberta, porque não é pecado a esposa de um pastor falar, eu estou com depressão. Não é pecado. Pecado, sabe o que é? É você, ruim para você, eu nem falo pecado, é você esconder, né? E falar que tá tudo bem, como eu conheço esposas de pastores que têm depressão e não pode falar que tem. Por quê? Porque Mas a igreja não vai aceitar a esposa de um pastor com depressão. o Cris, Porque se eu qual que é a visão que tem? É demônio. tá, mas daí que tá. Como é que a pessoa vai se identificar como depressão? Como é que ela vai ser? O Que momento comportamento que ela vai dizer, muda. opa, ó, isso aqui que eu tô sentindo é depressão? Que momento que Difícil. esse start na vida dela? Ó, difícil. Isso aconteceu comigo, porque eu sempre gostei muito de ler da área, mesmo antes de fazer psicologia, então identifiquei, tem alguma coisa aqui. Eu lembro que eu estava na pia lavando louça e eu olhei pro Rony assim e falei, Rony, eu não estou bem. Eu vou procurar um psiquiatra. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, eu me conheço, eu não estou bem. E o negócio é aqui, eu ainda falei pra ele. E aí eu já marquei o psiquiatra, já fiz aí mais ou menos 1 ano e meio de psicoterapia e me ajudou muito. Mas dificilmente, Tiago, a pessoa que passa por esse processo, ela vai perceber. Quem percebe são as pessoas do lado, que convivem com ela. A questão é, como que essa pessoa do lado vai abordar aqui essa pessoa?
Você Sim. tá louca? Nossa, você surtou? Você bebeu? Você usou droga? Está diferente, está mais acelerada, porque, olha, a depressão, um dos sintomas, são vários sintomas, é a perda de interesse de atividades em que antes gostava, alteração do sono, a falta ou o excesso, a perda do aumento do peso. Eu perdi 10 quilos em 40 dias. Muito A rápido. perda ou ganho do peso. Olha, toda pessoa depressiva, ela tem sempre pensamentos muito negativos. Nunca vai dar certo, uma desesperança que não tem fim, porque a depressão, ela é uma tristeza muito além. Não é uma tristeza que a gente descansa, conversa e tá tudo certo. É um negócio muito profundo. Não Sim. é uma coisa, não é uma coisa leve. A redução reduz o desejo sexual. Como que a pessoa que tem depressão vai ter libido? Não tem. Sentimento de desesperança ou impotência, a atividade motora dela fica mais lenta ou mais acelerada. No meu caso, como eu sou uma pessoa muito agitada, eu fiquei ainda mais acelerada. Foi bem difícil para mim. Pessimismo obsessivo, ela nunca vê uma luz no fim do túnel. Nunca. Nunca, nunca. Nunca vê uma luz no fim do túnel. Tem a questão da. Essas pessoas, por exemplo, adoravam ir pro cinema toda sexta-feira. Fazia parte da rotina dela. De repente ela olha e fala: não gosto mais, não tem mais interesse nenhum de fazer coisas corriqueiras, que tinha prazer, começa a perder o interesse. A gente que está do lado, que tem um pouquinho de conhecimento, começa a observar e falar: essa pessoa não está legal. E como que eu chego e falo para essa pessoa? Porque eu também tenho que chegar de uma forma amável, sem criticá-la, porque ela não está daquele jeito que ela quer. É uma questão de empatia, né, Cris? De você Sim. se colocar no lugar da outra pessoa. Só que você falou que você fez 1 ano e meio de tratamento psiquiátrico, né? E qual Não, que é a diferença? eu passei pelo psiquiatra, ele me passou alguns remédios para dormir, porque eu não dormia. Eu deitava e rapidamente, dava 7, 8 horas da manhã, e eu acordava hiper super acelerada e com a impressão que tinha dormido o dia inteiro, a noite inteira. Só que chegou uma hora que o corpo ele responde, 2, 3, 4 dias, que eu achei que eu dormi, mas eu não dormi nada. Eu fiquei com isso aqui roxo, com olheiras, fiquei muito magra. Aí eu fui pro psiquiatra, passou remédio para mim dormir. Aí eu consegui controlar. Ele falou: pronto, agora você vai para fazer psicoterapia. Foi o que me ajudou demais. Ô, Cris, qual que é a diferença, então, entre você procurar um psiquiatra e você procurar um psicólogo? Não é a mesma coisa? Qual que é a diferença? O que trata cada um? Não. É que é assim, ó, o psiquiatra, ele estuda 6 anos. São 6 anos de faculdade. E depois ele precisa se especializar por mais 3 anos na área de psiquiatria. O psiquiatra, ele vai atuar mais nas áreas biológicas, as alterações cerebrais, vai prescrever medicamento. O psicólogo, ele estuda 5 anos e não necessariamente ele precisa fazer uma especialização para começar a atuar. Ele Sim. estuda 5 anos, ali ele escolhe uma abordagem, né, que ele identifique com ele, para ele trabalhar, pode trabalhar na área social, educação, saúde, enfim, é uma área vasta e já começar a trabalhar. Enquanto o psiquiatra, ele vai mais na área biológica, cerebral, o psicólogo trabalha mais com a área comportamental, né? Independente do indivíduo ter alguma alteração biológica ou não. E os dois também podem trabalhar em parceria, porque dependendo do grau da depressão, como por exemplo a depressão psicótica, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, ele tem que trabalhar em conjunto com o medicamento e também com a psicoterapia. É necessário. Mas de início a pessoa procura primeiro quem? O psiquiatra ou o psicólogo? Dependendo, se ele procura primeiro o psiquiatra vai ver a necessidade do tratamento e vai encaminhar para o psicólogo e vice-versa. O psicólogo vai perceber que sua psicoterapia não vai dar resultado, que o problema também pode ser biológico. Ele encaminha para o psiquiatra e os dois podem trabalhar em conjunto. Então os dois se conversam, né, acerca da necessidade do paciente, da pessoa. Sim, sim, é necessário. Olha, eu tenho um colega meu, eu estava conversando com ele, e ele disse para mim que a mãe dele está com depressão há 10 anos. Há 10 anos ela não sai de dentro do quarto. Há 10 anos ela não sai de dentro de casa. E
ela não conversa, ela não fala, ela não sente fome, ela não sente necessidade de higiene pessoal, ela só fica deitada. 10 anos. Como pode uma pessoa estar nesse estágio, o Cris, há 10 anos? Assim, sofre a pessoa que tá com essa doença e o familiar também. Você já disse isso daí, mas de que maneira que o familiar pode se aproximar se a própria pessoa que está sofrendo dessa doença, dessa depressão, não se deixa ajudar? Como ajudar alguém que não quer ajuda? Aí eu te pergunto, uma pessoa que tem câncer, e é necessário, ela sabe o diagnóstico, é necessário que ela levante de manhã e vá fazer a quimioterapia para que o tumor regrida. E ela não faz esse tratamento, ela vai morrer. A depressão não é um tumor na carne, ela é na alma. Sim. Ele é um tumor que pode ser. Ele é um tumor que pode ser maligno e pode crescer. No caso dessa senhora que já tem 10 anos, 10 anos é muito tempo. O primeiro passo, Tiago, que eu vejo, assim, embora eu só esteja no quarto semestre da faculdade, é eu reconhecer que eu não estou bem. Quando eu reconheço que eu não estou bem, é o primeiro passo. Porque não tem como ajudar uma pessoa que está 5, 10, 15 anos doente, que ela fala, eu não quero, eu não quero. Como que faz? A família sofre, como você falou, né? A mãe de seu amigo, todo mundo. É um ser que está vegetando. Não necessariamente fazendo quimioterapia, mas a alma está apodrecendo. Tá esperando só a morte chegar, né? Então, mas a morte não vai chegar tão rápido. Tanto que já faz Porque, 10 assim, anos. depressão não é uma coisa que você tem no dia 1º de dezembro e morre no dia 30. A não ser que você se mate. Mas é uma coisa que vai acontecendo degradadamente. Outra coisa, depressão, a gente não vai dormir no sábado hoje e amanhã acorda com depressão. Não, é um processo. Sabe ali, eu acho, quanto que fala e de Eclesiastes, não, que fala das raposas cantares e das raposinhas? Pois Sim. bem, depressão começa com as raposinhas. Tem um pouquinho da questão genética. Aí você tem um mau casamento, que seu marido é uma peste, te maltrata, você tem que ficar calada. Ou então você fala para a família não acredita, você se sente inferior, porque na frente da família ele é uma coisa, na sua ele é outra. E aí vai juntando, vai Sim. juntando, vai juntando. Quando você vê, Tiago, você está em cima da cama. Então, ó, a gente vai voltar no que você disse no início. Para a pessoa chegar nesse estágio, ela está acumulando, é, ela está colecionando, não vou dizer colecionando, mas ela está colecionando traumas. É um trauma após o outro, um trauma após o outro, um trauma após o outro. Provavelmente tem a questão genética, seria interessante ela passar com um psiquiatra. E com certeza tem muitas histórias aí que abalou muito o psicológico dela e uma coisa levou a outra. Mas é como eu falei, né? Como cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada? Ela precisa olhar no espelho e falar assim, como você falou, se entregou ao desleixo, não quer saber de se cuidar, tem que se olhar no espelho e falar assim. Eu sugeria que essa pessoa pegasse a foto dessa mulher e levasse a pessoa e a foto no espelho. E fale, você reconhece essa do espelho? Isso veio na minha mente agora. Sim, é forte isso, hein? Isso, você reconhece? Veio na minha mente. Você reconhece essa? Ela com certeza, ela vai encher o olho de lágrima, porque ela vai reconhecer. E mulher é vaidosa. É. E ela vai se ver toda desleixada. A pessoa tem que olhar com muito carinho para ela e falar assim: vamos voltar a ser isso aqui? Eu te ajudo. Agora sim, a gente está vendo o lado técnico da coisa, certo? O lado técnico, o lado que dá para ser estudado. Agora nós, como cristãos, não é nessa parte que nós precisamos entrar com a nossa, com a espiritualidade, eu não vou dizer religiosidade, mas nós como cristãos, você missionário, eu como pastor, conhecedores da palavra, entrar numa batalha, porque você citou algo aí atrás, que é profundo, que eu estava estudando agora há pouco. É, a parte técnica, genética, tudo isso, mas tem um quesinho espiritual aí.
entendeu? Na pessoa. Por exemplo, nós somos seres tricotrômicos, né? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós somos três em um. A nossa alma é o psique das nossas emoções, né? Então, a nossa alma que É fica eu triste, a falo que nossa é a alma caixa preta do ser humano. é a caixa preta do ser humano, é a nossa alma. Então, todo sentimento que nós temos, né? Tudo que nós sentimos parte da nossa alma. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha alma ela começa a ficar doente, a minha alma ela vai refletir no meu corpo e ela vai refletir no meu espírito. Deixa eu falar mais próximo aqui então, irmão Breno. A minha alma, quando ela fica doente, ela vai refletir no meu corpo vai sentir a doença da minha alma e o meu espírito vai sentir. Se a gente falar, por exemplo, na questão de temperança, quando a minha alma está alegre, o meu espírito está alegre e o meu corpo vai transmitir o que o meu espírito e a minha alma está sentindo. Agora, a partir do momento que a minha alma, ela está aflita, a minha alma está angustiada, a minha alma, ela está oprimida, ela está doente. A hora que a minha alma, ela não está bem, logicamente, por consequência dessa dor da alma, isso vai refletir aonde? No meu corpo e do meu espírito. Por exemplo, o salmista escreveu no Salmos 42, verso 11. Olha que interessante. Poucas vezes você vai ver na Bíblia alguém conversando com a sua própria alma, né? O salmista, no Salmos 42, verso 11, ele diz assim: por que tu estás abatida, ó minha alma? E por que tu está perturbada dentro de mim? Você vê que, olha que profundo isso, Cris. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso na igreja. Ele está identificando o problema dentro da alma dele, está dizendo, alma, por que tu está batida e por que tu está aflita dentro de mim? Sossega, alma. Confia em Deus. Tanto que teve uma banda aí que até fez uma música, né, sobre esse versículo do Salmos 42, verso 11. Então, a gente, como cristão, como ministros da palavra, a gente vai precisar ter essa agilidade, esse conhecimento de entender. Falei, opa, aqui ainda dá para mim indicar, né, um médico, um medicamento, mas chega a um grau que eu entendo. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque estudante aqui de psicologia é você. Porque a gente vai ter que entrar e dizer assim, pera aí, agora não está na hora de eu cuidar do corpo, não está na hora de eu preciso cuidar da alma dessa pessoa. Eu preciso curar essa alma. E a pergunta é, como nós, cristãos, pastores, ministros, pregadores do evangelho, nós vamos chegar na alma da pessoa? Porque não é fácil você falar com a alma da pessoa. Tanto que a própria Bíblia diz, lá em cadê? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a única que é apta para chegar na divisão da alma e do espírito É a é a palavra. palavra de Deus. Então, Sim, e eu creio nisso. eu vou lembrar daquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acredito que a palavra, a pessoa não vai receber de uma hora para outra. Mas eu acho que de tanto ali, tá ministrando, ministrando. E isso não precisa ser eu, não precisa ser você, pode ser qualquer pessoa que tenha contato com alguém que está passando por essa situação e começar a trazer uma palavra sobre a vida dela, porque uma hora essa palavra ela vai penetrar lá. Aí vai começar o quê? Refletir pro lado de fora, vai refletir no corpo, vai refletir no espírito. Ou não? Deu para Eu entender? entendo, eu entendo a tua visão. Eu também, como cristã, eu concordo contigo, mas o que eu ponho em questão aqui é que, eu não falo a maioria, né? Mas é um número razoável de liderança que é tratar só o espírito, só a parte espiritual. Sendo que sendo que dá para fazer os dois. Olha, Tiago, esses dias mesmo eu fui criticada porque eu faço psicologia. Assim, sabe? Ao extremo. Porque crente não adoece, crente não precisa de psiquiatra, nem precisa de psicólogo. Aí eu perguntei para a pessoa assim: vem cá, se você corta o dedo, tem um acidente, você vai no médico para estancar o sangue, né?
Se você está triste, desanimado, você pede para o pastor orar, né? Para o Senhor te visitar, amém. E a alma fica onde? No meio. E eu trato como? Sim, Eu acredito sim que há necessidade de nós, como cristãos, como líderes, ir lá fazer campanha, orar, pôr a mão, repreender, porque nós temos esse dever, mas não podemos ficar só nisso. sim. Nós temos que tratar das outras, nós temos que incentivar. E a Tem que ter maioria uma não moderância, incentiva. uma questão de equilíbrio, É, né? porque imagina só, ó, se a pessoa, pastor Tiago, a pessoa que tá com depressão, ela só tem pensamento negativo. Só negativo. Mas que tal você induzir a pessoa a fazer uma psicoterapia numa sexta-feira de manhã e à noite você fazer uma visita a ela? Você está fazendo 2 tratamentos no mesmo dia. O resultado vai ser mais rápido. Vamos Sim, acordar. Porque assim, se a pessoa tem que tomar remédio para dormir, tem que passar no psicólogo e tem que ter ajuda do pastor, são 3 tratamentos. É lógico que o tratamento, que a pessoa vai responder muito mais rápido. ainda Eu mais, vejo dessa maneira. ainda mais se É, pega um. é, é, é um, ó, por exemplo, eu ministro para mulheres. Agora, eu tenho uma agenda agora em setembro em Diadema. E eu vou muito em cima dessa parte da autoestima. Muito, muito. E depois, muitas me chamam, ai, Cris. E eu também vou trazer essa parte da depressão dentro dessa palestra. E as pessoas, no final, falam, nossa, Cris, eu tava assim, do jeito que você falou. Nossa, bateu, foi bem de conta comigo. Você falando e eu me vi. Depois, mulheres, volta a estudar. Eu recebo os feedback. Tem mulheres que já passou de palestras minhas que hoje faz faculdade, limparam o nome, hoje são microempreendedoras por causa do impulso. A motivação estava ali, mas estava morto. Foi necessário um impulso. Assim mesmo é quem tem depressão. Ela não tem sentido para a vida, mas se eu dou aqui, ó, um impulso, vai. Faz o tratamento médico, faz a psicoterapia e cuida também do teu espírito, vamos trabalhar em conjunto. Sim, é um tratamento completo, né? Já que é para tratar, vamos fazer o serviço todo. Né? Ó, que nem eu achei interessante que o nosso irmão se casaria, seu professor, né? Ele disse assim, ó, Isso, mas a cura é sempre da alma. Nesse caso, a chamada doença psicossomática, que é da alma isso, que reflete no corpo. Não, e isso é verdade. Nós estávamos até conversando um pouco isso, né? Antes da aula e de um termo mais técnico, né? Psicossomática. O que seria uma doença psicossomática? É uma doença emocional na alma que reflete no corpo. Aí eu fui pesquisar quais que são as doenças psicossomáticas as mais frequentes, né? As que mais aparecem. Nós vamos encontrar aqui resfriados frequentes, que acaba abaixando a imunidade da pessoa. Nós vamos encontrar enxaqueca, aquela pessoa que vive com enxaqueca, a cabeça sempre isso, doendo. Alergia, tem gente que tem alergia e não é alergia, é algo que está vindo de dentro, né? Desinteria, problemas digestivos, problemas neurológicos. E às vezes a pessoa procura um tratamento, sendo que o ponto X da questão não é isso, não vai no sintoma, vai no que está provocando esse sintoma. É aí que entra a ajuda profissional para dizer, ó, pera aí, você está procurando isso aqui, mas isso aqui, o caminho é esse, o caminho não é esse. Faz muita diferença isso daí. ó, eu tenho uma amiga minha que ela é extremamente ansiosa. Se eu combinar alguma coisa com ela, eu tenho que combinar muito tempo antes. Porque se eu combinar, tipo, pra amanhã, hoje ela não dorme. E dá dor de barriga. Mas é um negócio, assim, absurdo de tanta ansiedade. Meu Isso é uma Deus. doença psicossomática. Você vê que a ansiedade está aqui, que mexe com todo o sistema digestivo dela, que está perfeito. Ela fica assim, só até saber a notícia. E acabou com o dia ou a noite dela. Uma coisa também que pode dar úlcera é igual você guardar. Você ter passar por muitas situações, muitas coisas ruins, você guardar para si. Você vai guardando, 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 guardando. Muitas pessoas não reagem, não. Por exemplo, tem pessoas passando por momentos muito difíceis na vida e conseguem encarar a vida de boa, sem ser uma pessoa depressiva, ou até mesmo uma pessoa rancorosa, uma pessoa,
sabe? Que qualquer coisa se irrita. Tem algumas exceções. Mas tem outras que só guarda. Daqui a pouco tá com úlcera, como você falou. Daqui a pouco tá com alterações, até mesmo na questão do sangue. Que são doenças psicossomáticas. Enxaquecas infernais que remédio nenhum passa. Né? Tanto que tem aqueles casos assim, ó, se for falar dessas doenças psicossomáticas, a gente tem entre elas, me corrija se eu estiver errado, por favor, depressão, ansiedade, medo, pânico, aflição, angústia, tudo isso são reflexos dessas doenças psicossomáticas. E sabe qual que é o É mais porque a interessante? doença é o que é palpável. Por exemplo, a dor de barriga que a menina sente é algo que é palpável, que o corpo está respondendo a algo que está lá dentro, que mexeu com todo o sistema neurológico, né? E aí houve uma descarga e o corpo respondeu de alguma maneira. E o interessante, se essa pessoa for no médico, né? Ah, por exemplo, deu essa diarreia na pessoa, ou deu uma insônia, a pessoa não consegue dormir a noite toda. Ela vai no médico, o médico vai examinar e falar o que para ela? Você não tem nada, você Isso. tá Ou bem. até mesmo no caso de uma úlcera, vai dar lá que tem a úlcera, vai passar um monte de remédio. A pessoa vai tomar o remédio o resto da vida para a úlcera e a úlcera não vai ficar boa. Porque, na verdade, a úlcera é uma resposta das suas emoções. Ela tem que tratar o quê? A caixa. O que é que está causando aquilo? O que é que está mexendo comigo que está causando a úlcera? Então, assim, não o remédio não vai combater a úlcera, porque a úlcera não é combatir, não é nada corpo fisicamente. Mas é causado por uma questão emocional. Eu tenho que Sim. tratar a emoção. Dando uma pausa aqui, Cris, o Azarias falou, ó, muitas pessoas daqui da igreja queriam assistir, mas não conseguem acessar a live. Por que, nossa Azarias? Passa o link da Cris ou o link do meu Instagram lá, né? PR Thiago Rocha ou @Cris Alves. Isso, né, Cris? O seu Instagram? Cris Alves, isso. Eu mandei lá no grupo, Azariahu, nosso grupo de Ivrit. Eu mandei lá um link do meu Instagram avisando da live. Ó, tem uma depressão aqui que eu separei especificamente, que é a depressão maior, né, a psicótica. Olha só, agora você me fala, você como pastor, como que você trabalharia uma pessoa desse jeito? Lá vem. Vamos lá. Ó, estreito. A psicótica é uma das mais graves e não é tão comum. Tem todos esses sintomas aqui que eu citei, só que a pessoa começa a acreditar, ela tem um mundo que é só na cabeça dela, a realidade é só na cabeça dela. Ela começa a acreditar, por exemplo, minha casa vai encher de ratos e os ratos vão vir pra cima de mim e vão me comer viva. Eu tô ouvindo escorpiões, você tá vendo? É uma realidade que só tem na mente dela. E o que é mais grave? As pessoas com esse tipo de depressão, elas podem desenvolver uma síndrome chamada síndrome de Cotard. A síndrome de Cotard é uma síndrome que a pessoa, olha a mente do ser humano como é. A pessoa, na sua mente, e ela jura que é verdade, ela acha que está apodrecendo. Como exemplo, ela pode chegar, tá até fazendo um tratamento psicoterápico e falar assim: meu aparelho digestivo tá podre. Meu útero tá podre. Você tá sentindo um mau cheiro? É a síndrome de Cotard. E como que você, pastor, trataria uma pessoa dessa? Mas, assim, deixa eu te perguntar uma coisa antes disso. Isso é comum, Cris? Ou é mais raro Não. esse tipo de Essa depressão? depressão, graças a Deus, por mim nem existiria. Mas é mais rara e o índice de suicídio, assim, é muito alto dessas pessoas. É muito alto. Aí, nessa parte, tem que entrar os remédios, a parte psiquiátrica e a parte também psicológica. Mas a gente, como líder espiritual, você concorda que é muito difícil trabalhar muito jejum e oração? Até para dar discernimento, dar sabedoria de como abordar. Porque daqui a pouco a gente está pregando para uma pessoa dessa e a pessoa olha para a gente e enxerga um zumbi. Sei lá, enxerga uma das pragas do Egito. Misericórdia. Não é complexo? É demais. E para você ter um entendimento de como você vai lidar isso daí. Por exemplo, nosso obreiro falou, ah, isso aí é demônio. E se você for pôr a mão na cabeça e expulsar o demônio, mas não...
Não é espiritual. Então, aí E eu aí? falo, se Deus permite, o Azarias vai gostar disso. O Azariahu, se Deus permite uma pessoa dessa, não é demônio. É a parte genética, é tudo. Tudo que eu falei no início, menos a parte demoníaca. Desenvolver todos esses problemas. Uma vez que eu vou lá, ponho a mão e falo que é demônio, ué, eu tô dando paternidade para o demônio, uma coisa que não foi ele que fez. É Deus, a criatura e a permissão. Conseguiu entender meu raciocínio? Sim, Não faz sentido? faz sentido. É, mas agora, assim, me perguntou eu como pastor, como é que nós vamos ter esse conhecimento? Eu acho interessante. O pastor Josué Brandão, ele trata muito essa questão também da depressão, da ansiedade. E em uma das palestras que ele estava dando, eu achei interessante que ele fala que sim, é fundamental todo aquele que é líder, todo aquele que está à frente de um grupo, que está à frente de uma igreja, que está lidando com pessoas, precisa buscar esse conhecimento técnico para saber diferenciar o que é espiritual e o que não é espiritual. Por exemplo, a gente vai para a Bíblia. A gente sabe que o profeta Elias teve bastante sintomas de depressão após aquele Sim, episódio que aconteceu no Monte do Carmelo. Quando aparece o sim. anjo do Senhor e vai tratar com Elias, né? Ele vai falar aqui, ó, peraí, você precisa de um tratamento. Qual que é o seu tratamento? Vai deitar e vai dormir. Vai descansar. Pode falar, Cris. Mas a falta de sono também desencadeia a depressão. Sim, Que eu vou dar exemplo. Por exemplo, para isso existe até Red Bull, aqueles energizante, né, para as pessoas que viajam, que passam muito tempo, mas passa o efeito, volta o sono. Porque aquilo que eles tomam mexe com a parte biológica, bioquímica deles para deixar eles acordados. Mas quando passa 3, 4, 5 dias, parece um zumbi, eles caem na cama, eles só querem descansar. Porque quem já tem predisposição para ter depressão, quem passa vários dias sem dormir, vai ocasionar o quê? Fortes dores de cabeça. Quando eu passei pelo que eu passei, eu fiquei uns 15 dias sem dormir. Eu tomava remédio e não passava, que meu corpo só queria dormir. Não era o remédio que ia, era dormir, descansa a mente. Descansa, desliga. E uma vez que você não consegue se desligar, você também é uma pessoa propensa a ter depressão. E é normal. É o cérebro gritando, eu não aguento mais trabalhar. Descansa, dorme, come. come. Nessa questão de dormir e comer, ó, a depressão entre jovens tem, assim, crescido muito. Aí a gente pode puxar para a parte cultural, a parte de criação. Hoje o povo mal namora. É só no celular, nas redes sociais. Hoje não tem mais contato. O ser humano foi feito para se relacionar, né? Senão tinha criado o Wi-Fi lá no Jardim do Éden, Deixava só né? Adão só, né? Isso, não, mas tinha que ter Eva para eles apiarem, né? Mas você vai ver, ó, por exemplo, a depressão atípica é uma depressão que ela ocorre principalmente em jovens, no final da adolescência, até a parte dos 23 anos. Esse povo dorme, pode dormir até 16, 17 horas por dia e sem necessidade de remédio. É um sono que não tem fim. Imagina o dia ter 24 horas e dormir 17 horas. E o pouco tempo que eles estão acordados é só para comer. Então, naturalmente, esses jovens vão ficar obesos, Sim. né? Porque não é normal. E é um tipo de depressão que não demora muito para responder ao tratamento psiquiátrico, que é os remédios, e ao tratamento psicológico. Nem se sabe ainda o porquê. É um tipo de depressão que precisa ser ainda mais estudada, mais aprofundada para saber o porquê. Porque o ser humano vive só para dormir ou só para comer. Só isso. Mas é muito comum isso em jovens e tem aumentado muito. E como você falou no início da live, jovens se suicidando. Eu tive um caso que chegou para mim, né? Foi um dos cultos fúnebres o mais triste que eu tive que fazer.
Nós estamos em 2022, 2021, 2020. Foi em 2020. Foi 2020. Foi um dos cultos mais tristes que eu tive que fazer no cemitério da Vila Formosa, aqui na Zona Leste, de um diácono da igreja, ministro de louvor, músico, tocava a bateria. Foi pro culto na sexta-feira, estava bem, estava ministrando, alegre, casado, duas filhas, inclusive duas filhas até especiais, né? Acabou o culto, foi para casa. Quando a mulher, ele foi na frente, quando a esposa chegou em casa, encontrou ele morto. Tinha se suicidado. Se Enforcado? enforcou. Enforcou. Se Uhum, matou. é sempre assim. Só que aí que está o perigo. É isso que a gente precisa entender. É, quem olhou para ele na igreja na sexta-feira, porque eu fui fazer o culto no sábado à tarde, e quando eu cheguei no sábado à tarde para ministrar lá a palavra no culto fúnebre, a família falava assim, os familiares que estavam lá, a mãe dele não foi no velório, a mãe dele estava no litoral, mas o padrasto foi e os amigos também foram. Os amigos chegaram para mim e falavam assim, pastor, ele estava bem, ele não parecia que estava doente, ele pregava, tocava, ele ministrou louvor na sexta-feira, ministrou louvor e falou bem, e depois vai e tira a sua própria vida. É isso que eu quero tentar explicar para você, porque é muito difícil, Cris, é você identificar que uma pessoa está com depressão, porque ela não está comendo, porque ela não está dormindo, porque ela não está se relacionando, são sintomas que visíveis, certo? Agora, como você identificar isso numa pessoa, que nem esse rapaz, 22, 23 anos, novo ainda, que não expressava sintomas, ou a gente foi muito ignorante a ponto de não perceber o que ele poderia estar sentindo para tentar evitar isso daí, porque o índice de suicídio de 2, 3 anos para cá, principalmente dentro da igreja, está aumentando. O que a gente tem de relatos aí de pastores que tiram suas próprias vidas, de levitas, de cantores, de ministros, que estão em cima do púlpito ministrando e de repente, quando você chega a notícia, pô, fulano se matou, fulano tirou sua própria vida. Não é muito recente, não. Teve um caso em São Bernardo, não vou citar o nome dele aqui, mas um evangelista conhecidíssimo, fazia muitas lives aqui, se Uhum. matou. Acharam o corpo dele tinha acabado. Então, como é que, tanto espiritualmente ou não, ou tecnicamente, profissionalmente, eu vou conseguir identificar para prevenir que isso aconteça? Tem um livro muito bom chamado Livro Mentes Ansiosas, O Medo e a Ansiedade do Nosso Cada Dia, da doutora Ana Beatriz. Esse livro é fantástico. Por isso que eu falo para você, a necessidade de nós líderes nos capacitar, porque ansiedade é o mal do século. E o caso Infelizmente. desse moço aí que se matou, como foi a criação dele com os pais? Traumática. Então, ó, já tô Eu falo puxando. que eu conheci. Aí tá, ó, você vai ver, a mãe tava no litoral, não veio pro enterro do filho. Não, Só por aí eu já captei alguma coisa. Você falou, já captei. isso é inteligente. Mas aí você vai ver. Tem 22 anos. Ô, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. A rede social e o púlpito mostram que, na verdade, muitas vezes nós não somos. Quantas vezes eu já subi para pregar quebrada? Sim, Quantas vezes você já não subiu para pregar e falava, meu Deus do céu, a palavra hoje não foi para a igreja, foi para mim? a maioria das vezes. Então, assim, aí você começa a ver esse rapaz. Líder de louvor é uma responsabilidade, uma pressão imensa. Pai de duas filhas especiais, o que não é fácil. Não. Com certeza, financeiramente, não ganhou na Mega Sena, é uma pessoa simples. Já tem os problemas, os traumas e as rejeições lá de trás, com aqueles que era para proteger, para amar e cuidar, pelo jeito, não fez. E você vê alguém lá, firme e forte, pregando, louvando, sabe? É quando você. Vou dar um exemplo claro. Quantas vezes?
Eu já tive pregando para mulheres, pastoras conhecidas, aquela coisa toda, mulheres bem vestidas. E no final da pregação, eu só vou lá e dou um abraço. Eu não falo nada e a pessoa se quebra e chora, e chora, e chora, e chora. Ali é a alma gritando. É como se falasse assim, eu queria estar lá embaixo. Eu nem queria estar aqui no púlpito. E quem se mata, geralmente, o desejo não é se matar. Não. O Aí desejo é se livrar dos problemas. é muito, muito forte. É se livrar dos problemas, sabe? Eu vou porque acaba, fica livre. É se livrar dos problemas. Meu pai mesmo, quando você falou de enforcado, assim, eu já deduzi, porque eu já tenho experiência com isso. Teve uma colega minha, na Paraíba, 28 anos, era afastada, tinha uma pessoa, uma estrutura, bem estruturada, e se matou. Ele deixou uma carta, falando como queria que fosse o enterro dela. Só que nas redes sociais dela, ela já postava algumas coisas que tinha a ver com morte, coisas góticas, né? Na época, assim, eu era colega, mas era distante, não curtia muito rede social. Quando eu fui fuçar, eu falei, eu nem fazia psicologia. Eu falei, meu Deus, essa menina tava gritando o que ia fazer nas redes sociais, ninguém viu. Ninguém percebeu. E ela se matou. Não, e ela se matou enforcada. Meu Meu Deus. pai, meu pai se suicidou aos 32 anos. Eu tenho uma história muito traumática também. Aos 32 anos ele se matou. É uma coisa assim que mexe muito comigo. Então, mais um motivo de eu querer entrar na psicologia, para Não procurar sabia. entender. Eu tô no púlpito, na minha igreja. E eu sou, sabe que eu sou agitada. E eu tô lá, eu tô vendo as minhas pupiletes. Olha, pelo olhar, pela inquietação, pelo jeito das mãos, pelo jeito que cruza as pernas, pelas vezes repetidas que olha pro lado, eu consigo saber se elas estão bem. Você acaba É quando eu chego em analisando o casa, comportamento. eu mando o zap. É isso que eu te Oi, tudo falei. bem? Segura aí. Foi isso que eu te falei. Essa sensibilidade para identificar esse tipo de comportamento. É o que falta em muitos lugares. Entendeu? Porque hoje, Cris, sem te cortar, a gente vive num mundo individualista, onde a pessoa só pensa em si próprio. Entendeu? A Sim, dor do próximo não te causa mais dor. Aquilo que diz a Bíblia lá, chorar com os que choram, deixou de ser uma verdade no meio de nós. Né? Eu não vou nem dizer no meio sim. cristão, mas no contexto humanizado, deixou de ser verdade. Ó, vamos chorar com os que choram. Então, a partir do momento que você Não. começa a perceber, analisar, identificar os sintomas, você consegue ajudar e prever, né? E que tá para acontecer uma desgraça, que a própria pessoa tirar a sua própria vida e e mudar essa situação. Então tá faltando isso aí, essa sensibilidade de parar de olhar para o meu umbigo, olhar só para a minha vida, porque problema todo mundo tem, né? Isso aí é uma grande verdade. Problemas todos vão ter. E começar a identificar um pouco mais da outra pessoa. Por exemplo, a Filipenses capítulo 2, na teologia, a gente chama esse sentimento, né, de empatia, de compaixão, de kenosis. Né? Lá em Filipenses 2, que é o capítulo da Cristologia, onde fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo? O sentimento que houve em Cristo é: eu não preciso morrer por você. Eu não preciso. Mas eu vou morrer por você, né? Porque eu sei que se eu não morrer por você, você não vai conseguir. Então, é se colocar no lugar do outro. Essa compaixão é o que está faltando. Aí eu vou falar por mim, tá? Eu já tive um início de depressão porque eu não soube lidar com o quê? Com a rejeição. Porque quando você vive num mundo individualista, onde as pessoas só se preocupam com si mesmos, você acaba estando no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo você se sente só. Só. É normal, é E a comum. rejeição e a solidão, para mim, pelo que eu tenho visto aí, desde quando eu me conheço por gente, a rejeição e a solidão hoje são uma das maiores causas da depressão. É por isso que você citou, por exemplo, as redes sociais. Qual que é o grande X da rede social? É que na rede social a pessoa ela pode mostrar uma coisa que ela não é.
Ela vai Isso mesmo. criar um perfil para É um ser aceita. personagem. Isso, pronto. Um personagem para a sociedade aceitar. Então ela vai ser aceita naquilo ali, mas quando na verdade, na realidade, fora daquilo ali, ela não é aceita, ela não é abraçada, aí começa a rejeição e a solidão. E essas duas, quando se juntam, destroem uma pessoa. E deixa eu te falar, quando você teve depressão, passou por esse processo, você já era pastor, né? Não, ainda não. Mas você chegou no seu Mas já era. pastor e contou para ele? Não. Por quê? É um processo muito longo. É isso que eu te falo. A questão de você identificar esses problemas. Quando eu tive esse problema de depressão, eu era morador de rua, morava na rua. Ah, sim. Então eu tinha, passei pela solidão, eu sei o que que é a solidão, eu sei o que que é você sentir frio, eu sei o que é você sentir fome, eu sei o que que é você virar lixo para você comer. Passei por isso. E é aquela rejeição, além de você estar sozinho, você próprio se rejeita. E quando você se rejeita, as pessoas. É aquela questão: se você não se dá valor, as pessoas não vão te dar valor também. Então, quando você É isso começa mesmo. a se rejeitar, eu me rejeitava. As pessoas começavam a me rejeitar também. Foi um processo muito difícil. Muito difícil. Com que eu passei há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Solidão e rejeição. Mas Ô, graças a Deus, Tiago, agora a gente deu a volta por eu cima. vejo uma vez que os líderes, né? Eu bato sempre na questão do líder, porque a igreja ela é reflexo dele. E o Sim, líder que tem uma mente aberta, a igreja também vai ter, porque ele consegue passar isso na sua pregação, consegue passar isso no seu dia a dia. Eu sinto a necessidade de fazer um trabalho com lideranças, juntar um bate-papo com pessoas leigas, pode ser grandes teólogos, mas que não sabem nada sobre o assunto, porque isso vai fortalecer a igreja. Porque eu não estou falando só de Bíblia, eu estou falando de um problema que está aos nossos olhos, e nós estamos perdendo membros, né, que estão se matando, se enforcando, como aconteceu com esse moço aí, né? E uma hora, tenho certeza que uma hora houve um gatilho, ele demonstrou alguma coisa, com certeza, mas ninguém viu porque não sabe. Concorda? concordo. Eu sinto a necessidade de fazer. Sabe aquele. Eu tenho. Eu estou com um trabalho com mulheres falando. Tratando a raiz de amargura. E sai muita coisa. É muito interessante. Eu já fiz em duas igrejas, foi muito bom, na minha em Avamento Bíblico. Estou desenvolvimento já em slide. Acredito que ano que vem vai estar pronto. E puxa um pouco sobre isso. Aí eu já entro na parte das doenças psicossomáticas. Aí eu não entro tanto na parte da depressão, já nas doenças psicossomáticas. Eu puxo desde o nascimento, se foi um desejo do coração, dos pais, ser pais daquela pessoa. Aí eu vou puxando lá, sabe? Desde a gestação. E aí vai desenvolvendo e o negócio vai crescendo. E é muito bom. Um bate-papo. E eu vejo essa necessidade também de fazer com liderança, para que os líderes consigam, lá do púlpito, bater o olho no seu líder, no seu liderado, e no final falar assim: Ô filho, vem aqui, eu preciso falar com você. Me dá um abraço. Só no abraço a pessoa vai se acabar de chorar. Porque ela vai Sim. perceber que ela foi vista. Aí ali já tem a deixa para você entrar. Você já entra, vem aqui, vem aqui. Vai lá em casa, terminou o culto, vamos lá em casa tomar um café? Já começa o tratamento ali. Porque a pessoa já vai se sentir importante, porque a pessoa estava lá no púlpito, a igreja estava lotada e a pessoa foi vista. É tudo que ele quer. Uma pessoa que está com depressão, ela precisa ser vista, ela precisa ser carregada no colo muitas vezes, para que ela possa se abrir e querer o tratamento. É isso. Ô, Cris, tá me ouvindo? Uhum. Eu acho que a nossa live já vai cair, porque já vai fazer uma Ai. hora. Vamos Ai, continuar? A gente sai e entra de novo, pra gente finalizar. tá Pode bom. ser? Pode ser. Porque eu já tá Mas o começando assunto a é ficar longo. tarde. Eu tô entrando aqui pelo outro celular, eu já não tô conseguindo assistir. Tá, então você sai, eu saio também, me ensina como que é. Ah, agora eu consegui.
Tá, eu vou sair, aí eu entro de novo e você pede para participar da live de novo. Tá bom. Agora deixa eu ver como é que eu saio daqui, que eu não sei. Tô aprendendo ainda. Né, no X? É, Ah, sim, é no X. vou apertar no xizinho aqui, ó. Tá. Tenho certeza que